Fala pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a fórmula C. Porém, antes de começar a falar e explicar sobre a fórmula, eu gostaria de indicar a vocês a utilização do Excel em inglês. Vocês podem dar uma olhada, que eu também utilizo. E eu utilizo porque a maioria das empresas hoje utiliza o Excel dessa forma. Eu, inclusive, utilizo porque, por experiência própria, eu passei dificuldade no início por só saber as fórmulas, né, em português. Então, tive que reaprender tudo em inglês. Então, se vocês já começarem a aprender em inglês ou já começarem a passar seu conhecimento para as fórmulas em inglês, vai ser uma grande vantagem no futuro. Então, deixo aqui minha indicação e explicação por que eu utilizo em inglês, tá bom? Então, vamos lá. Esse vídeo será mais um vídeo como se fosse uma aula do que dicas, como foi o vídeo passado do VLOOKUP. Eu pretendo explicar cada etapa, desde da parte básica do C até um nível um pouquinho mais intermediário, tá bom? Então, antes de iniciar propriamente a fórmula C, eu queria mostrar para vocês os operadores lógicos do Excel, que são os sinais, né, que a gente utiliza para criar as fórmulas. Aqui nós temos o igual, que é o próprio símbolo do igual, a soma com a própria símbolo de soma, subtração, divisão, multiplicação, maior que, menor que, e eu acho que a grande diferença, né, tá aqui nesse símbolo do diferente, que é totalmente diferente do símbolo do diferente na vida real. Aqui eu vou fazer alguns exemplos para vocês verem como funciona. É bem simples. Para toda fórmula, né, a gente tem que utilizar o igual ou qualquer um desses operadores. Na verdade, se eu utilizar o mais aqui, ele vai funcionar. Por exemplo, mais 2 mais 2. Ele traz 4. Porém, o padrão é todo mundo utilizar o igual, né? Você vê aí na maioria dos lugares todo mundo utiliza o igual. Então, por exemplo, eu quero usar o símbolo de divisão. Quero fazer uma divisão aqui. Quero 4, então boto o símbolo da divisão por 2. Ele vai trazer o resultado. Vamos fazer outro exemplo aqui, multiplicação. Quero 3 multiplicado por 6. Ele faz aqui. Vamos utilizar uma outra coisa aqui, ó. 5 maior que 2. Ele traz que é verdadeiro, porque 5 é maior que 2. Agora vamos fazer o inverso. 2 maior que 5 é como se eu estivesse perguntando por Excel. Ó, ele traz falso. Vamos fazer uma outra aqui com a diferença. 10 é diferente de 6, ele fala que é verdadeiro. Agora se eu falar 10 é diferente de 10, ele fala que é falso. Então é basicamente isso. Qualquer um desses sinais você pode utilizar. É só abrir o igual, colocar o número que você quiser. Por exemplo, 9 menos 6 mais 7 multiplicado. Aí eu tenho que botar os parênteses antes, né? Opa, desculpa. Eu soltei a fórmula aqui. Eu coloco o parênteses antes quando eu quero fazer subtração e soma e depois alguma multiplicação ou divisão. Eu tenho que colocar tudo isso entre parênteses e depois realizar a outra operação, que no caso aqui é a multiplicação vezes 3. Ele traz o resultado aqui. Quem quiser fazer a prova real aí na calculadora, fica à vontade, tá? Mas tá aqui. Você pode usar qualquer desses símbolos aqui em sequência ou sozinho e ele vai funcionar, tá bom? Então é bastante importante que vocês gravem esses operadores lógicos, porque vai ser bastante utilizado na fórmula C. Por isso que eu fiz questão de mostrá-lo antes da própria fórmula, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Eu já criei as fórmulas aqui e eu vou passar por cada uma para mostrar para vocês. Okay? Aqui eu tenho uma coluna aqui com alguns números que eu digitei aleatoriamente, tá bom? E aqui eu fiz a fórmula. Vamos passar por cada uma. Por exemplo,
Aqui eu estou usando em inglês, como eu falei, então para mim é if, mas quem está usando em português vai usar se. Então a gente lê se, eu botei aqui B3, ou seja, célula B3, que aqui no nosso caso é 1. Então vamos lá, se B3 igual a B4, que aqui é 2, ou seja, se 1 igual a 2, aí você vai e bota ponto e vírgula, que você vai para o próximo tópico aqui da fórmula, que é o valor se for verdadeiro. O que seria esse valor se for verdadeiro? Ele quer dizer, se essa expressão que você escreveu aqui na frente, B3 igual a B4, for verdadeiro, o que você quer que apareça nessa célula que você está escrevendo na fórmula? No caso eu botei aqui, é igual. Se B3 for igual a B4, eu quero que ele escreva aqui que é igual. Aí ele pergunta aqui agora, e se não for verdadeiro essa expressão, o que você quer que apareça nessa célula? E eu botei aqui, não é igual. Então se B3 igual a B4 for verdadeiro, ele vai trazer é igual. Se B3 igual a B4 for falso, ele vai trazer não é igual. Então vamos ver o que ele está trazendo. Não é igual, porque 1 não é igual a 2. Beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. Vocês já estão vendo que não é 1. Vamos lá. Eu botei se B4, ou seja, 2, menor que menos B5, desculpa, B4 menos B5, ou seja, 2 menos 3, igual a B3, ou seja, se 2 menos 3 igual a B3, é 1. Se B4 menos B5 igual a B3, não é 1. Então vamos lá, o que ele está trazendo? Não é 1. Por quê? 2 menos 3 vai ser menos 1, não 1. Então ele está falando, não é 1. Agora, se eu botasse aqui, ó, aqui em vez de estar aparecendo 1, e eu botar menos 1, ele traz, ó, é 1. Mas aqui eu tenho 1, não menos 1. Então ele vai mostrar que não é 1, conforme eu pedi lá. Vamos para a próxima. Se B4 mais B4, ou seja, se 2 mais 2 igual a B5, B5 é 3, então se 2 mais 2 igual a 3, eu quero que você traga 3. Se for verdadeiro. Se for falso, eu quero que você traga não é 3. Ou seja, pode ser qualquer outro resultado. E o que ele está trazendo? Não é 3, porque 2 mais 2 é igual a 4, né? Vamos para o próximo. Se B6 maior que B7, ou seja, se 4 B6 maior que B7, 2. Então, se 4 maior que 2, eu quero que você escreva aqui nessa célula 4 é maior. Se for falso, eu quero que você escreva 4 não é maior. E ele escreveu 4 é maior, porque 4 é maior que 2. Vamos para o próximo. Se B7, 2, diferente, lembre sempre que os dois juntos dessa forma formam o símbolo de diferente. Se B7 diferente de B8, ou seja, se 2 é diferente de 1, eu quero que você fale que 2 é diferente. Se não for, eu quero que você fale que 2 não é diferente. Vamos ver? 2 é diferente, porque 2 é diferente de 1. Ok? Próximo. Se B8, 1, menor que 9, B9, que é 3. Então, se 1 menor que 3, eu quero que você fale que 1 é menor. Agora, se for falso, eu quero que você fale que 1 não é menor. E ele trouxe 1 é menor, porque 1 é menor que 3. E a última aqui, se B9 multiplicado por B7, ou seja, se 3 multiplicado por 2 for diferente que 5, ou seja, se 3 multiplicado por 2, desculpa, for diferente de 5, eu quero que você traga aqui é diferente de 5. Se for falso, eu quero que você traga é igual a 5. Ou seja, 3 vezes 2 igual a 6. Então, 6 é diferente de 5.
Então o que ele tem que trazer aqui é a nossa prerrogativa verdadeira, que é diferente de 5. Beleza, pessoal? Eu quis passar assim por cada caso aqui para que fique bastante fixado na mente de vocês, mas caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar comentário aqui que eu vou responder e ajudar todos, tá bom? E agora eu vou para a fórmula C num exemplo mais prático, no meio corporativo, tá bom? Eu quero que agora vocês se imaginem gerente de uma loja ou supervisor, e chegou o fim do mês, vocês têm que fazer o cálculo do bônus para seus funcionários. E aqui eu tenho a lista dos meus funcionários. Aqui eu tenho o cargo de cada um, a meta que cada um tinha que fazer no mês de venda, e aqui quanto foi realizado. E aqui eu tenho em porcentagem o quanto foi realizado. Por exemplo, Ricardo fez 8.236,51 de vendas no mês, sendo que a meta dele era 10 mil. Então ele fez 82% da meta dele. Já a Bruna, ela fez 10.876,36 mil reais. E a meta também era 10 mil. Então ela fez 109% da meta dela. Ela ultrapassou a meta dela em 109%, né? Então o que eu quero que vocês façam aqui? No caso eu vou fazer, e o exercício que eu tenho na próxima aba é a mesma coisa com outros valores, tá bom? Esse daqui que vai ficar para vocês fazerem e exercitarem a fórmula C. Eu tenho aqui um quadro de aviso, bônus. O que é o bônus aqui? Quando o funcionário bate a meta, ele receberá um bônus de 3,4% de comissão de suas vendas. Ou seja, a Bruna aqui bateu a meta, então ela recebe um bônus de 3,4% em cima de suas vendas. Ok? Porém, se o funcionário ultrapassar 8% da sua meta, seu bônus passará a ser 6%. Ou seja, Bruna ultrapassou, sendo que ela fez 9% acima da sua meta, que era 10 mil. Ela passou aqui, se ela tivesse só batido a meta, ia estar 100, mas ela bateu 109, ou seja, ela fez 9% acima, então ela ultrapassou os 8%. Então o bônus dela, em vez de ser 3,4, será 6. Agora, se a meta não for alcançada, o funcionário ficará sem bônus no final do mês. Então aqui eu já fiz uma fórmula, eu vou mostrar para vocês como funciona essa fórmula, tá? Deixa eu trazer mais para cá. Não, acho que vai ser melhor aqui, tá bom, gente? Não sei se vai ficar muito confuso, né? Deixa eu aumentar esse campo aqui para não ficar confuso para vocês. Ficar tudo aqui dentro, beleza. Aqui, como é que funcionou? Eu tenho um se, sempre começando com se, E3, que é 82%, tá bom? Foi maior ou igual, tá? Esse aqui é os dois juntos formam maior ou igual. Ou seja, se E3 for maior ou igual a 108%, eu quero que você traga aqui nessa célula que eu estou fazendo a fórmula a seguinte frase: ultrapassou 8%. E é importante, gente, que vocês sempre reparem que desde na aba anterior, todo o texto que eu escrevo nessa parte de trazer para a célula como valor verdadeiro ou falso tem que ser colocado entre aspas, tá? É aspas, não é parênteses, gente. Todo o texto tem que ser colocado entre aspas, tá bom? Se eu botar sem aspas aqui não dá certo. Você tentem isso também. Ou seja, se E3 for maior ou igual a 108%, eu quero que você traga aqui, ultrapassou 8%. E se for falso, olha só o que eu fiz aqui, Aqui vai começar a embolar um pouco mais a mente de vocês, mas eu quero exercitar isso. Se for falso, eu trouxe um outro se. Olha só que interessante. Porque ele vai passar por aqui. Se ele passou por aqui e viu que não é isso, ele vai pular para o falso. Sendo que quando chegar aqui no falso, eu tenho uma outra fórmula aqui esperando por ele, que vai ser startada sempre que isso daqui for falso, a primeira parte. Então se aqui foi falso, ele vai pular para cá. Ele vai começar um novo if. Ou seja, eu estou fazendo um if dentro de um if. A gente chama isso de if composto, tá bom? Ou se composto. E como funciona? Deu falso aqui na primeira, ele vai vir para cá e vai fazer o outro if, que é se E3 for maior ou igual a 100%, vai escrever bateu a meta. Por que eu preciso fazer isso?
Porque eu tenho que ter essa diferença se ela ultrapassou os 8% da meta ou se ela só bateu a meta. Então por isso que eu preciso fazer um se composto, que funciona dessa forma. Ela vai ver aqui primeiro se ultrapassou 8% da meta. Se não ultrapassou, aí a fórmula vai ver se ela só bateu a meta pelo menos. Se ela não bateu a meta, aí ela vai jogar aqui, ó, não bateu a meta. Mas se ela só bateu a meta, aqui ficou entre 100 e 107%, ela vai escrever aqui, bateu a meta. Ok? Espero que tenham entendido. Eu vou dar o Enter aqui, ó, vocês vão ver o que ele está trazendo aqui. A gente está vendo aqui que ela bateu 82% da meta dela. Então ela tem que trazer aqui, não bateu a meta. Olha lá, não bateu a meta. Porque ela fez somente 82%, ficou abaixo dos 100% que seria a meta dela. Ok? Então a fórmula feita, é só arrastar para baixo aqui agora. E ele já vai ver de todos os vendedores. Ó, Bruna fez 109% da meta dela, ou seja, ela ultrapassou os 8%. Já Suelen fez 94%. Então ela não bateu a meta dela também, igual a Ricardo. Já Guilherme passou da meta 10%. Então ele ultrapassou os 8%. Já Iago, ele bateu a meta, mas não ultrapassou os 8%. Então só bateu a meta. Roberto fez 1% acima da meta. Então ele só bateu a meta também, porque não chegou a 8%. Já a Rita, ela bateu a meta dela e ultrapassou os 8%. Então ela vai ter o bônus lá no final de 6% em vez de ser 3,4. Desculpa. Beleza? Qualquer dúvida sobre essa parte aqui vocês podem estar comentando aqui. No final do vídeo eu vou deixar o Instagram do nosso canal aqui também, para vocês poderem estar enviando mensagens para a gente lá, que eu também vou responder dúvidas por lá, tá bom? E vamos agora para o cálculo do bônus, onde eu também aplico a fórmula SI, já que eu tenho condições aqui para fazer esse cálculo. E qual vai ser a condição? Deixa eu aumentar aqui também. Tá bom? Vamos ver aqui. Então, como é que vai ser esse cálculo? Se F3, que é exatamente o status que eu tenho aqui referente ao vendedor, for igual a ultrapassou 8%, ou seja, se o texto que estiver aparecendo aqui foi igual a ultrapassou 8%, eu quero que ele faça o cálculo do bônus da pessoa, porque a pessoa ultrapassou a meta e vai receber o bônus em cima de 6%. Aqui, pessoal, eu errei, tá? É em cima da venda, não da meta. Deixa eu só acertar aqui para ficar correto para todo mundo. Pronto. Desculpa, tá, gente? Então é em cima da venda. Então, se F3 estivesse aqui, ultrapassou 8%, ele faria esse cálculo e traria para essa célula, que é D3 vezes, lembra o símbolo de multiplicação? Vezes 6%, que é o valor de venda da pessoa vezes 6% do bônus dela. Caso ela não tenha ultrapassado os 8%, eu mantenho outro if aqui, ó, que chegou já na parte do valor falso. Ó, se for o valor falso, eu tenho outro if aqui esperando, igual o que a gente teve aqui na outra célula, tá? Vamos lá. Se F3, ou seja, se o que está escrito aqui no nosso status for bateu a meta, a pessoa vai ter o número de vendas dela, o valor de vendas, vezes 3,4%. Eu também errei aqui. Faz parte. 3,4%, conforme está escrito aqui. Então, se a pessoa tiver escrito aqui bateu a meta, o valor dela, o valor de bônus vai ser a venda dela vezes 3,4%. Caso não seja nenhuma dessas duas opções, ele vai trazer aqui 0, porque a pessoa não terá nenhum bônus por não ter alcançado a meta. Beleza? Também é uma fórmula SI composta, né? Por ter dois Cs, mas não é nada muito difícil, tá? Vamos dar o Enter aqui. E o que ele trouxe? 0, porque ela não bateu a meta. Então não ultrapassou, não bateu a meta, não bateu meta, então trago 0. Então agora eu trago a fórmula aqui para baixo, ó. Eu tenho aqui os valores, deixa eu... Aqui em cima você tem a formatação, ó. Formatar em valor. Pronto.
Então, deixa eu trazer para cá. Ricardo não teve nenhum bônus. Bruna ultrapassou 8%. Então ela teve 6% em cima do número de vendas dela. Então ela recebeu R$ 652 de bônus. Já a Sueli não bateu a meta, teve 0 de bônus. Guilherme ultrapassou 8%, teve R$ 921 de bônus. Iago só bateu a meta, então ele teve 3,4% em cima da venda. Então ele fez o cálculo aqui, com R$ 490 de bônus. E a mesma coisa para todos os outros. Beleza, gente? Era essa a aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido qualquer parte, como eu falei, pode mandar os comentários que eu vou estar respondendo e tentar ajudar todos para que vocês consigam aprender o CID uma vez por todas, tá bom? E como eu falei, essa planilha vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem e fazerem o exercício para ter uma fixação melhor dessa fórmula, tá? É o mesmo exercício que a gente fez aqui no exemplo 2, só que com outros valores e com um bônus diferente, com a porcentagem diferente, tá bom? Se atentem isso também. E se vocês quiserem, podem me chamar pode mandar foto no Instagram, ou então pode mandar aqui no comentário também se o resultado, para a gente ver se ficou certo, tá bom? Então é isso, eu vou deixar passando aqui agora o Instagram do canal e também vai estar na descrição do vídeo. Então se vocês gostaram, gente, deixa o like, se inscrevam no canal, compartilhem e muito obrigado por vocês assistirem, tá bom? Valeu!